Bom, pessoal, então vamos começando falando sobre conhecimentos, habilidades e atitudes. Aí, agora sim, então vou me apresentar. Além de algumas itens que eu coloquei aqui de quem eu sou profissionalmente, PO, eu adoro a área de produtos, adoro trabalhar com agilidade, disseminar agilidade. Eu trouxe algumas fotos, né? E a gente não é só uma coisa, a gente não é só o profissional, a gente é a mistura de quem a gente é como pessoa, né? Então, eu sou a Márcia, que gosta de tocar violão, toco horrores sozinha em casa, né? Quando a gente vai se apresentar para os outros, já não sai quase nada. Tenho um cachorrinho. Estudei no Uruguai os primeiros anos da minha vida, então conheço aí o espanhol, o portunhol, né? Fiz teatro, gosto de artes, gosto de trabalhar com criatividade, então essa é um pouco de mim. Luiz? Bom, eu sou o Luiz Aguirre, eu trabalho como Program Manager na Dell. Quem tiver fisicamente aqui, visite o stand da Dell. Quem tiver remoto, visite o site da Dell. Também sou coaching de carreira, palestrante, estou palestrando. E sou maratonista, corredor de rua. E tenho um canal no YouTube onde eu falo só sobre corrida. Quem tiver interesse também pode visitar. E agora a nossa agenda. A gente trouxe alguns tópicos aqui só para guiar vocês, né? Mais ou menos no que a gente vai estar falando. A gente vai estar falando de futuro, a gente vai estar falando do chá um pouquinho, né? De cada um dos itens para trazer mais contexto. A gente vai falar um pouquinho de como a gente evolui com tudo isso e também de um fato muito importante que está sendo colocado hoje, que é a Sociedade 5.0 e novos negócios, e uma mensagem para o futuro. Para tudo. Parar. E agora? E agora, o que aconteceu? A gente quer dizer que a gente não é dono de todos esses conceitos. Mas como assim? A gente está aqui e não é dono do conhecimento? Não. A gente não tem todo o conhecimento de tudo? Não. E a gente também não está dizendo que essas são as habilidades que têm que ser as habilidades do futuro, né? A gente não existe uma verdade absoluta sobre isso. Então, o que a gente quer trazer nesse momento, e é importante colocar vocês, é que a gente está trazendo um brain para a gente conversar um pouquinho sobre esses tópicos e para a gente pensar, despertar sobre essas habilidades, né? Correto. O nosso trabalho é um apanhado de várias pesquisas sobre carreira. A gente não sabe tudo. Pode ser que lá no futuro vocês cheguem lá e digam: o Luiz e a Márcia falaram algo que não aconteceu. Pode acontecer. Mas a tendência, os estudos levam a algumas habilidades e conhecimentos necessários. O futuro. Meu Deus, quando que será o futuro? Quando que o futuro vai acontecer? O futuro é agora. O futuro é daqui a 1 minuto, não é tão longe, né? Muitas vezes a gente pensa que precisa ter uma bola de cristal para prever o futuro. E a gente, quando eu era mais jovem, digamos assim, né? Eu imaginava que o futuro era tipo os Jacksons, que eu ia estar voando num aviãozinho ou morando no espaço. E que tudo isso ia ser nos anos 2000, por exemplo. Mas, né, não foi bem assim. Então, esse negócio de tentar prever o futuro, estudar o futuro, é algo que já vem sendo feito há muito tempo. Em 2013, a Universidade de Oxford fez um estudo com 702 profissões da Previdência Privada dos Estados Unidos e começaram a identificar assim, quais são as profissões passíveis de serem substituídas pela automação. O que vai deixar de existir? O que não vale a pena investir tempo e dinheiro em carreira? E chegou a uma conclusão que 47% das profissões têm alta probabilidade de deixarem de existir, de serem substituídas pela automação. Ou seja, quem estiver investindo tempo e carreira nessas habilidades, nesses trabalhos, pode deixar de ter emprego no futuro. E, Márcia, sabe qual é a profissão mais passível de ser substituída pela automação no futuro? Qual? Palestrante do TDC. Brincadeira. Ainda bem. Mas é muito importante pensar no futuro e não estar inserido naquele contexto dos 47%. Nós somos o futuro. Agora. Pode passar. E a gente quer convidar vocês, então, para tomar esse chá com a gente. E tudo que aconteceu de diferente nesses chás, como a gente falou, os sabores de chás, o que a pandemia trouxe para a gente. Então, let's tchá, tchá, tchá. Vamos tomar esse chá.
E aí, só para trazer aquela introdução que a gente não quer chover no molhado, mas a gente quer deixar todo mundo, até quem não conhece um pouco sobre o que falava-se na administração, o que é esse acrônimo do chá, né? A gente traz aqui que o C é de conhecimento, que é o saber, aquilo que a gente aprende através dos nossos estudos, as nossas habilidades, que é o H, que é como a gente sabe fazer as coisas, né? Do nosso jeito, mas como que a gente sabe fazer, e as nossas atitudes, que é o querer fazer. E isso aqui, pessoal, só abrindo parênteses, cada um tem o seu jeito. A gente pode ser substituído, porque a gente muito fala nessas coisas de o que substitui o quê. Se você trabalha como robô, você vai ser substituído. Se você trabalha como um ser humano, jamais será substituído, porque somos únicos, né? Isso é muito importante. O jeitinho que a gente faz, através do conhecimento e das habilidades que a gente tem, é só nossa. E aí é isso, a gente tem esse saber teórico que a gente aprende no colégio, todo mundo vai para o colégio, faz todo o primeiro grau, segundo grau, que agora já não sei mais como é que é os nomes, né? Faz a faculdade ou faz um pós, aprende esse saber teórico. E aí a gente tem que colocar em prática. A gente tem até aquela questão de certificações muito hoje, né, em carreira. A gente faz certificação de Scrum, de Agile, de PO, e vai lá e se certifica em relação ao conhecimento. Muito bem, mas na hora da gente ser contratado, a gente mostra aquilo ali, mostra o certificado, né? E aí, a minha habilidade em saber fazer o que com aquele certificado? Isso é muito importante, porque às vezes tem gente que colecionam muitos e muitos e muitos certificados e na hora de fazer não sabem fazer, né? Não tem atitude para fazer diferente. Então, bom, esse conhecimento é algo que a gente precisa fazer ele ser diferente para a gente. E muito importante, a gente não precisa ter um terceiro olho para entender tudo isso, né? E também, aqui, não precisa também ficar só esperando, que é como a teoria do centésimo macaco, não sei se vocês já ouviram falar, que é a teoria da ressonância mórfica. Eles fizeram, tipo assim, um estudo com alguns macacos numa ilha da China, e os macacos começaram, tipo, na ilha A, começaram a quebrar cocos de uma forma diferente. Quando 99 macacos aprenderam a quebrar o coco de uma forma diferente, o centésimo macaco aprendeu, todos os macacos da ilha B automaticamente baixou um download neles, eles já sabiam quebrar o coco daquela nova forma. Então, muito se fala que a gente tem tipo um download de ressonância mórfica que acontece social. Teoria, tá? Se eu ficar paradinha aqui, um dia eu vou conhecer muitas coisas, não sei. Mas acontece muito na sociedade que a gente vive, né, Luiz? Sim, então pense assim, uma empresa A absorve o conhecimento de uma empresa B só por proximidade ou por ter uma certa interação. Cultural, social, né, a gente acaba conhecendo. E agora, algo muito importante. Vamos falar sobre os conhecimentos necessários, então, para o futuro. Eu sei que parece chover no molhado, mas você vai precisar mudar. A mudança vai ser contínua e não tem como escapar dela. É importante ter esse mindset de mudança, saber que é necessário mudar e que você não precisa saber tudo. Algo muito importante, assim, às vezes a gente fica frustrado quando começa a aprender uma nova tecnologia ou uma nova empresa e a gente não sabe tudo. A gente tem aquela sede, eu vou gastar horas e horas aprendendo. Às vezes é mais importante ter uma base forte, aquilo que a gente saber bem, do que tentar buscar saber tudo, sendo que o tudo você não vai conseguir atingir. Também entender, fazer uma leitura do mercado. Isso é algo muito interessante, importante para o futuro. Ver quais são as forças, o que está motivando o mercado, o que o mercado de trabalho está querendo, o que ele está pedindo. Quem não olha para o mercado está fadado ao insucesso. E desenvolver as habilidades para viver e não apenas sobreviver no mercado. Não ser aquela pessoa que só sofre no trabalho, que faz algo que não gosta. É importante a gente viver a jornada. Estou no meu trabalho, vou lá trabalhar 8 horas, eu ter as habilidades de fazer aquilo que eu gosto. Igual ao que hoje o pessoal falou logo no início, o Bruno, quem estava no início do TDC, falou, faz uma coisa que tu gosta no teu dia a dia que o teu dia vai render muito mais. E muito importante, começar, ação. Nós temos que, além de ter o conhecimento, utilizar ele, não reter ele. Então, falando um pouquinho sobre habilidades, as pessoas precisam conhecer si mesmas.
É algo muito importante antes de ler o mercado, de conhecer outra tecnologia, de conhecer outras pessoas, enfim. Tem que saber quais são seus pontos fortes e fracos. Aqui tem algumas sugestões de livro. Saber, descubra seus pontos fortes, pontos a desenvolver. Também a pessoa tem que entender qual é o propósito dela. O que motiva ela a se acordar e trabalhar, a buscar novas tecnologias, novos conhecimentos. Muito importante. Depois, a pessoa conhecendo a si mesma, melhorar a forma como ela interage com outras pessoas, com a comunidade. Algumas sugestões de livro. Comunicação não violenta. Às vezes, a gente fala algumas palavras e elas podem ofender uma pessoa ou um grupo. Por exemplo, há um tempo atrás, era muito normal a gente falar, vou ir para uma grooming fazer lá o levantamento de umas histórias. Grooming é uma palavra ofensiva. Então, a gente tem que mudar a forma como a gente fala para se adaptar para o futuro. Remote, uma sugestão de livro, para a gente, mais do que nunca, a gente precisa interagir com outras sociedades, interagir com pessoas remotamente e aprender a falar em público. Além de fazer um trabalho bom, a gente tem que mostrar o trabalho. Como eu tinha falado antes, 47% das profissões são passíveis de serem substituídas pela automação. Ainda hoje e no futuro, a criatividade é algo que nos torna diferentes das máquinas, dos algoritmos de machine learning, predição e toda esse conjunto de tecnologias. Ter uma mente criativa é algo que vai ser um diferencial. E a criatividade, ela não é um dom, ela é uma habilidade que vocês podem desenvolver. Aqui, algumas sugestões de livro. Pensar como artista. O que os artistas geralmente fazem? Eles olham o mundo, viajam bastante, e com base naquele conhecimento que eles olham, eles juntam tudo e fazem algo novo. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode olhar uma coisa e ver ela de uma forma diferente. Vocês também desenvolveram essa habilidade. A inteligência interartificial, que seria a habilidade de aprender coisas novas. A gente tem que estar continuamente aprendendo a aprender, questão de livro. E por que ninguém me disse isso? Não é porque as pessoas não te disseram algo ou não te ensinaram algo que você não pode ir lá buscar. Grande sugestão de livro que vai ajudar vocês a desenvolver essa habilidade. E por fim, aprendendo a aprender, ou melhor, aprendendo a educar. Além de aprender, as pessoas vão ter que ensinar. Por quê? Antigamente era muito valorizado o conhecimento que a gente tinha. Por exemplo, na minha casa eu tenho uma biblioteca com muitos livros. Ou eu sei muitas coisas, tenho muitos cursos. Mas, se você não é capaz de compartilhar esse conhecimento, ele não tem tanto valor. Então, é muito importante compartilhar, saber ensinar. Essas habilidades, né? Então, como o Luiz estava falando de aprender a aprender e da criatividade, as habilidades que eu falo, por exemplo, muitas pessoas dão um show surfando, né? E tem outros que são terror, e tá tudo certo. A gente também tem que tentar se afinar melhor com as habilidades que a gente tem, aquele jeitinho, né? Algumas a gente vai conseguir melhorar, e outras a gente vai conseguir aperfeiçoar e especializar. Essa é a diferença também entre insistir num erro e conseguir crescer numa carreira. A gente precisa entender qual é o nosso direcionamento das nossas habilidades. E aí, pessoal, a gente tem como exemplo a habilidade de liderança. Quem já viu líderes natos, né? Que não precisam receber uma coroa, reis, né? Ou grandes nomes na sociedade. Todos nós nascemos iguais, né? É um exemplo, por exemplo, né? Jesus Cristo. Jesus nasceu igual a todo mundo. Ele não precisa ser coroado para ser rei. E ele é. Ele foi um grande homem, toda uma nação inteira seguia ele. Então, muitas habilidades que a gente tem, habilidade de planejamento, estratégia, eu não preciso ser rotulada dentro de um cargo para exercer isso. Né? Como o Luiz também estava falando, se você gosta, se você tem essas habilidades, não espere que a empresa desenvolva ela por você, desenvolva você e faça um pouquinho de cada coisa, porque aquilo que a gente não usa vai atrofiar. Aqueles ramos, né, que não dão frutos, eles vão ser cortados. Então, a gente precisa usar as habilidades que a gente tem e ser sempre muito mais humano do que máquina. Então, essas habilidades de comunicar e se organizar sempre existiram. O que a gente precisa dar é um tom diferente. É um tom humano, é um tom de verdade, é um tom de amor, é um tom onde a gente olha o ser humano que está do outro lado e não só o feito pelo feito. As atitudes. Essas atitudes, elas ferram com tudo às vezes, né? Porque a gente tem a melhor das intenções e a gente acaba fazendo um chá horrível, né? Sem gosto, sem sabor, se atrapalha,
se atrapalha e às vezes é humano, né? Porque é humano errar. O importante é a gente saber ser resiliente, se remoldar no universo. E muito importante, né, pessoal? O homem, quando chegou na Lua, né? Um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade. Essa é uma frase clássica, mas existe uma outra, que foi dita também por Neil, quando ele chegou na Lua, que foi boa sorte, Mr. Gorsky. Não sei se todo mundo conhece essa história, mas quando o Neil era pequeno, ele deixou cair a bola no vizinho, que era o seu Gorsky. E ele escutou a senhora Gorsky brigando com ele, falando que não ia atender ele de jeito nenhum, papapá, papapá, que nem que o Neil Armstrong, que é o cara que pisou na Lua, pisasse na Lua. Só se ele pisasse na Lua, ela ia atender ele. Então, pessoal, isso aí, o menino que foi buscar aquela bola, não foi que um dia ele pisou na Lua? E aí ele disse, boa sorte, Mr. Gorsky, porque agora ela ia ter que atender ele, né? Então, quantas vezes a gente não dá valor para quem está do nosso lado? A gente fala, o estagiário, alguém que está começando, alguém, né, que foi lá e a gente descredibilizou a pessoa, quando as atitudes das pessoas podem mudar e mudar muito, ser um grande salto para a humanidade. E a gente levar os nossos valores através das atitudes, das formas que a gente faz, do querer fazer, muda tudo, não é mesmo? Outra coisa encantadora de colocar aqui é criança. Criança, quando você pergunta para ela quando é pequenininha, o que você quer ser? O que eles falam? Eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero isso. E depois o mundo vai podando todas essas habilidades deles, não é mesmo? Então, isso é muito importante, que a gente não deixe morrer esses sonhos e as nossas vontades porque alguém foi lá e disse que tu não era capaz. Porque todo mundo tem o seu chá para desenvolver. E o No One Told Me é o que o Luiz estava falando, mas ninguém me disse isso. Então, na verdade, a gente precisa ser um agente de mudança. Levanta e faz. Dá teu jeito. Às vezes a gente se atrapalha, né? Por isso que eu estava falando até com o Luiz, né? A gente não é aqui exemplo de comportamento, habilidade e atitude. Porque, por exemplo, eu já ferrei muito com muita atitude errada, mesmo tendo conhecimento. São aperfeiçoações que a gente tem que fazer, um equilíbrio de todas essas coisas, com certeza. É o mais difícil, pessoal, é o chá. O café é fácil, fazer o chá direito que é o mais difícil, né? E como que a gente vai evoluir, né? Como que a gente evolui? Será que a gente precisa ter 3 pernas, 4 braços, ser um monstro? A gente teve agora há pouco a Mindy, que foi colocada e publicada, que seria o ser humano do anos 3000. Ela tem uma segunda pálpebra, porque o pessoal usa muito computador, que ela tem toda encurvadinha. Eu já acredito que a gente não vai virar esse monstro, né? Porque, convenhamos, né? A gente não evoluiu um ser tão bonito desse jeito para virar esse monstrinho. Mas, né, Luiz? Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. Faça, por gentileza. A gente tem que continuar fazendo essa gestão de competências, habilidades e atitudes e tentar ver, será que a gente consegue uma carona para o passado para tentar ressignificar? Seja que a gente consegue uma carona para o futuro para entender, né? Vamos jogar em bitcoins? A gente tem que estar preparado, né, pessoal? Mas como estar preparado? Será que eu já tenho que estar vestida de astronauta aqui para um dia poder ir para a Lua? Porque Artemis, a NASA, todos eles já estão, inclusive, fazendo expedições para a Lua e já vendendo seus lugares, né? Para daqui a uns anos a gente ir visitar. Pode passar, Luiz. Todo mundo tem o seu jeitinho de se cuidar, né? De se estar preparado para agora tinha várias luzes nos céus de Porto Alegre acontecendo, ou pode passar. Ou, né? Aí, como que a gente se prepara para os novos hábitos? Porque a pandemia trouxe isso para a gente. E não foi nem o trabalho remoto, foi home office, que é diferente. Remoto eu posso estar como a gente trabalhava na Dell. O meu chefe na Dell falava, não interessa onde tu estiver, você vai estar trabalhando e é remoto. Né? A gente trabalhava para Malásia, para Austin, e isso era normal, inclusive, antes da pandemia, para grandes empresas. Para outras empresas não era, mas o que não foi normal para muitas pessoas foi o home office, que a gente teve que abrir uma tábua de passar para fazer de mesa, a gente teve que encarar o chefe ligando, o telefone tocando, Vizinho com furadeira. Vizinho com furadeira, coisas acontecendo ao mesmo tempo, e a gente não tinha habilidade para tudo isso, a gente não estava preparado com conhecimento suficiente para viver com a esposa 24 horas por dia, com o marido, com o filho, com o vizinho, com tudo aquilo. Meu Deus, né? E aí a gente teve o quê? A gente ficou longe das pessoas, mas muito perto da tecnologia, porque se tentar chegar perto era um banho de álcool gel e tudo mais, né?
E a tecnologia, que coisa mais linda. Isso para mim aqui, eu fico olhando horas. Salve o Miro, né? A gente teve que aprender o Miro, o Mural, entre vários outros. Era muito lindo de ver um time trabalhando e todos esses ponteirinhos com o nome das pessoas se mexendo colaborativamente ao mesmo tempo. Que hoje, se eu estou ali com eles, eu já quero botar, inclusive, estamos presencial, mas vamos pro Miro, né? Outra coisa que foi muito legal foi, tipo, eu não comprei mais roupa. Tu comprou roupa? Não. Felizmente podia trabalhar de chinelo, regata. Regata, chinelinho, só daqui para cima, né? E aí a gente acabou se mantendo por muito tempo sem comprar e também ressignificou isso, né? A gente teve que conviver com os gatinhos e muitas vezes liga a câmera aí, e aí tava todo aquele bagunça atrás e a gente ainda nem tem o filtro que a gente tem no Instagram, né? Infelizmente no Teams e nesses outros a gente ainda tem que usar maquiagem e tá bem penteado para parecer remoto. E agora, pessoal, a tecnologia que a gente teve que acompanhar foi uma mudança de conhecimento. Quais as tecnologias? Como que a gente vai estar preparado para elas? A gente tem que buscar, como eu vinha dizendo, o ser humano no centro. É um outro tópico que a gente estava falando, que é sobre essa parte de sociedade 5.0 e novos negócios. A sociedade 5.0 fala que o ser humano no centro de tudo. A gestão, o management 3.0, que a gente tem trilha aqui, a gente tem que desenvolver a tecnologia não para tecnologia. Vocês acham que o iPhone foi desenvolvido só porque ele era bonitinho? Alguém do outro lado tinha que querer comprar. Era para um ser humano usar. Não era só a tecnologia por tecnologia. Então, de novo, eu acho que a coisa mais importante de tudo isso que a gente passou em relação à pandemia, em relação a ressignificar, é o ser humano, pessoal. A gente precisa ter um olhar para quem está sentado ali, para quem luta outras lutas, e não só colocar entrega, conhecimento, fazer curso. Você entra numa empresa, tem que fazer 1000 cursinhos, te exigem isso. Estou vendo vagas de trabalho que parece que a gente tem que ser super-homem para fazer. E eu sei que não é nada daquilo, porque quando a gente entrar, a gente vai ter que fazer muitos outros mecanismos que ninguém pergunta. O RH hoje em dia virou um robô. Eles não sabem nem quem tu é. Eles nem respondem para ti os e-mails. Eles só te forçam a fazer 1000 coisas para ver em que ranking você tá. Mas que ser humano que você é? Que perguntas teriam que ser feitas para ti? Que respostas tu gostaria de dar que ninguém te perguntou? O quanto é errado tu ser humano? Então, vamos tentar colocar esse olhar aqui hoje, né, em o ser humano no centro de tudo. E também a gente trouxe essa questão dos novos negócios, ou seja, essa coisa de comprar, de fazer, de ter, de adquirir, que a gente vinha falando, a gente não comprou mais roupa. Existe um novo modelo de economia circular que traz também. Esse livro até foi uma amiga minha lá do Canadá que postou um tempo atrás, e eu pedi para ela qual era a referência, porque ele tem um fluxograma ali de pessoas que compram já pensando em vender, né, Luiz? Inclusive no Soft Summit que teve aqui em Porto Alegre, o pessoal fez uma palestra e falou muito dessa questão, por exemplo, na Europa, o pessoal tem um mindset de comprar uma calça jeans, por exemplo, e já pensar em revender ela. Pensando, compra algo já pensando em obter, em vender depois, e é um pouco diferente do que a gente tem no brechó, por exemplo, que a gente utiliza o brechó para vender algo que ou não quer mais ter no roupeiro, ou tá velho, enfim. É um pensamento mesmo de já negociar algo que tu já tem. Então, é uma tendência para o futuro, algo que vai ser bastante valorizado. Tem uma outra questão que eu não vou me aprofundar, mas também tem uma questão chamada Green Code, que é qual o impacto do código que tu faz no meio ambiente, na sociedade, no teu ecossistema. Se o teu código ele é performático, se o teu código ele vai onerar muito recurso, isso é algo que no futuro existe uma tendência das pessoas sempre pensarem assim, o que eu faço, qual o impacto que vai ter. Então, algo que a gente pode começar a pensar a partir de agora. E aí, pessoal, não sei se vocês já viram algum desses filmes lá dos Estados Unidos que eles fazem, que eles escrevem uma mensagem, botam dentro de uma latinha e enterram. 50 anos depois eles vão lá desenterrar para ver, o que eu deixei lá, né? Então, meio que footprints, mas aqui vai ser um pouco ao contrário. A gente quer pedir para vocês, a gente tem ali alguns post-its e canetas,
Vocês escrevam uma mensagem para o futuro, seja uma habilidade, seja uma mensagem para vocês mesmos, seja uma mensagem para o TDC do futuro daqui a 50 anos, seja aquilo que vocês esperam, Jacksons, Lua. A gente gostaria de convidar vocês a levantar quem está aqui, pegar um post-it e escrever. Quem tiver online, a gente pede que coloque aí, que a gente vai pegar com o pessoal aqui da trilha depois das mensagens. No online basta digitar daí o texto. Então, são as mensagens para o futuro que a gente espera. Habilidades e conhecimentos para o futuro. Passa mais uma, Luiz. A gente também se atreveu a trazer a mensagem de quem nos inspirou, que foi o Murilo Gun, né? Ele disse que se o mundo está mudando, se a única certeza é a incerteza, se a única estabilidade é saber que a gente vai precisar lidar com a instabilidade, se as soluções antigas já não resolvem mais os mesmos problemas que a gente tem, é necessário que a gente resgate, então, a criatividade humana. Murilo Gun. E a gente está com ele nas referências ali também. Sigam, olhem. Vai ser muito inspirador, com certeza. Bastante material legal, quem quiser olhar depois da apresentação. See you in the future, brothers. Obrigado, pessoal. Foi uma honra. Uma honra estar aqui com vocês. A gente tem aqui um slide de perguntas também. Aqui estão as referências, né? Vão ficar no nosso material. E não sei se tu quer deixar ali no perguntas, Luiz. Aqui. Se alguém tiver perguntas também, a gente está à disposição. Se é sobre o futuro, a gente não sabe o número da A gente vai pegar a bola de cristal aqui.